dando início a uma nova história, Por Entre as Flores do Perdão, escrito por Américo Simões. Havia-se passado um ano desde a tragédia. Nesse período, Daniel visitou Samantha Johnson no hospital diariamente, aguardando ansioso que ela despertasse do coma. E Richard fez e aguardava o mesmo. Numa quinta-feira, assim que Daniel chegou do hospital, por volta das 7 horas da noite, encontrou a mãe e o pai na sala esperando por ele. Olá, mamãe. Olá, papai. Olá, meu filho, respondeu a mãe. Eu e o seu pai estávamos esperando por você. O filho olhou-a mais atentamente. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Daniel. O quê? Diga-me logo, não me mantenha em suspense. É algo relacionado a Samantha? Aconteceu alguma coisa com ela depois que eu deixei o hospital? Sim, sente-se. Ele começou a chorar. O que houve com ela, mamãe? A mãe respondeu friamente. Ela continua lá, naquele quarto de hospital, entubada, vegetando. A senhora fala dela de uma forma tão realista? Fria, cruel até, eu diria. Isadora levantou-se, foi até a janela, passeou os olhos pela paisagem lá fora, depois voltou-se para o filho e disse com todas as letras: Chega, Daniel. Chega de viver de ilusão. Do que a senhora está falando? Estou falando de você em relação a Samantha. Não se engane mais, não se iluda mais. Samantha está condenada. Ela nunca mais despertará do coma. Não diga isso, mamãe. Digo sim. Você precisa encarar a realidade. Não, filho. O pai tentou defender a esposa. Vocês estão sendo cruéis para comigo e para com Samantha. Filho, ouça o que a sua mãe tem a lhe dizer, é muito importante. Importante? Sim, para o seu próprio bem. Ele respirou fundo, tornou a sentar, escondeu o rosto entre as mãos e procurou se acalmar. A mãe continuou. Eu gostava da Samantha, Daniel. O seu pai também. Ela era a garota perfeita para você se casar. Esforçada, bonita, de boa família. Infelizmente aconteceu a tragédia. Senti muita pena dela e de você, porque eu sei o quanto a ama. Entretanto, temos que ser realistas. Por mais que queiramos que ela saia do coma, ela jamais vai sair. Já se passou um ano e passará mais um, e mais outro, e mais outro, até o corpo não aguentar mais e morrer. Ela pode acordar amanhã, mãe. Ainda que acorde. Quais serão as sequelas do que ela sofreu? O tiro, pelo que eu sei, acertou a nuca. Alguma sequela deixou. Os médicos não têm certeza. Ela pode se tornar paraplégica. Vamos lá, mamãe, abra o jogo sem rodeios, por favor. Onde a senhora está querendo chegar? Em você, meu filho, na sua felicidade. A minha felicidade é ao lado de Samantha. Infelizmente não pode ser mais, meu querido. É por isso que eu quero abrir os seus olhos. Você não pode mais ser feliz como merece ao lado dela. A felicidade de vocês foi interrompida. Cabe a você perceber isso e seguir outro rumo. Procurar uma nova garota sadia que possa fazê-lo feliz e lhe dar filhos saudáveis. A senhora está sendo cruel. Eu estou sendo realista. O marido novamente defendeu a esposa. A sua mãe fala a verdade, Daniel. Você não pode deixar de viver por causa de uma moça que está em coma e tem 80% de chance de nunca mais acordar. Não pode, meu filho. Você tem que seguir em frente e continuar sua vida. E a mãe voltou a falar. Você quer ter filhos, Daniel, e eu quero ter netos. O seu pai também. O moço baixou os olhos e não sabia mais o que dizer. A mãe foi enfática mais uma vez. Pense, pelo menos por um minuto, na sua felicidade, Daniel, por favor. Eu não posso abandonar a Samantha.
Ela jamais ficará sabendo que você se casou com outra filha, porque ela nunca mais vai despertar do coma. Houve uma breve pausa até que a mãe desse a sua opinião sincera sobre o quadro. Eu, particularmente, acho um absurdo um pai deixar a filha nessa situação. Se fosse eu, pediria para desligar os aparelhos que a mantêm viva, poupando assim a filha dessa vida vegetativa, inumana. A senhora fala assim porque não é a sua filha, que está lá no hospital internada em coma profundo. Se fosse, Isadora fingiu-se de surda. Assim que o filho fez menção de deixar a sala, ela o alertou. Pense no que a sua mãe e seu pai lhe disseram, Daniel, para o seu próprio bem. Ao deitar-se naquela noite, Daniel ficou por longos minutos rememorando a conversa que tivera com o pai e com a mãe horas antes. Estariam eles certos? Seriam realistas ou pessimistas? Voltou à lembrança a conversa que ele teve com Samantha no baile, enquanto dançava colada a ela. Ainda me lembro como se fosse hoje, de quando nos encontramos na fábrica de chocolate, do receio de me aproximar de você e trocar uma ideia, dos segundos que eu fiquei ensaiando o que eu iria dizer para você e dos segundos que eu perdi me criticando por achar meu texto piegas demais. Lembro com nitidez a primeira vez em que você sorriu para mim e eu sorri, ainda que trêmulo, para você. Do momento em que eu falei, você também é uma chocolatra? E da pontada de alívio relaxando o meu peito quando você respondeu, também. Como a gente é bobo e inseguro, não? Se eu não tivesse rompido o medo e a vergonha, poderia ter perdido a oportunidade de conhecer você. A lembrança daquele trecho do passado tirou lágrimas de Daniel. Em meias lágrimas, outro trecho da conversa que os dois tiveram naquela noite durante o baile de formatura voltou à sua memória. Lembro-me também, como se fosse hoje, do momento em que a paixão por você explodiu dentro do meu peito, como se fosse fogos de artifício, da hora em que expus os meus sentimentos por você e você me surpreendeu dizendo que sentia o mesmo por mim. Da surpresa maior que foi quando, no cinema, você tocou a minha mão, depois a envolveu, entrelaçou seus dedos nos meus. Uma certeza eu tenho. Foi o destino quem nos uniu, lindo e surpreendentemente. A última palavra encerrou-se com um beijo, transbordando de afeto e paixão. Já lhe disse que quero ter pelo menos 3 filhos, uma menina e 2 meninos? Agora você vai brigar comigo quando souber que eu já tenho, desde menina, os nomes para pôr neles 3. Jura? Sim. Quais são? Rebeca, Josuá e Ben. Você vai brigar comigo por causa dos nomes, não é? Saiba que eu não abro mão deles. Eu jamais vou brigar com você, Sam. Seria um tolo se brigasse por causa disso. Mirando fundo nos olhos dela, ele beijou-lhe os lábios mais uma vez e comentou. Não, ele não podia desistir dela. Ainda mais agora que precisava tanto dele. Por isso estava decidida a esperar por ela quanto tempo fosse preciso, até que despertasse do coma e pudesse se casar com ele e realizar tudo o que um prometeu ao outro. Se Daniel pensou que, tendo decidido esperar por Samantha, teria resolvido o assunto, poderia descansar em paz. Enganou-se. Logo suas noites tornaram-se mal dormidas, em meio a pesadelos terríveis. Por ter dormido mal, vivia perdendo a hora de se levantar, chegando assim atrasado ao trabalho. Taylor, seu chefe, foi obrigado a ter uma conversa séria com ele. O que está acontecendo com você, Daniel? Você sempre foi um exemplo de funcionário e agora vive chegando atrasado ao emprego, parece tão desligado de tudo, tão sem energia? Ah, Taylor, você sabe a situação delicada em que eu me encontro, não sabe? Só peço que tenha um pouco de paciência para comigo, por favor. Daniel, se conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. De qualquer forma, vou dar um mesmo assim. Esqueça sua namorada.
Esquecer como? Eu a amo, Taylor. Eu sei, todos sabem. Qualquer um que tomar conhecimento da sua história saberá imediatamente o quanto você a ama mais. Ao saber do estado em que ela se encontra, acabará lhe dando o mesmo conselho que eu dei. Por quê? Bem, as razões são óbvias. Ela não vai despertar do coma. A minha mãe também pensa a mesma coisa. Deu-me o mesmo conselho semana atrás. Nem sempre podemos ficar com quem tanto amamos, Daniel. Essa é uma das grandes verdades da vida. Eu sinto muito. Só falei tudo isso para ajudá-lo, porque eu lhe quero bem. Eu sei. Muito obrigado. Daniel, mais tarde, naquele dia, lembrou-se das palavras que a sua avó paterna lhe dizia certa vez. Quando estiver com um problema e não souber o que fazer, pense em Deus. Entregue o problema nas mãos dele e tudo se resolverá. Foi o que o Daniel fez. Que Deus iluminasse o seu caminho, acendesse uma luz no fim do túnel, escuro e estreito, em que ele se encontrava preso. Que direcionasse os seus pensamentos e ações. Desde então, ele passou a viver apoiado em Deus. Nos meses que se seguiram, Richard se viu também diante de um dilema aterrorizador. Os médicos que estavam cuidando de Samantha tiveram uma conversa séria com ele, para levantar a hipótese de praticar a eutanásia em relação a Samantha. Dr. Richard tentou explicar ao Dr. Jacob. O quadro clínico de sua filha é muito grave. Ninguém no estado dela voltou à vida até hoje. Para tudo há uma exceção, Dr. Jacob. Você, ou melhor, vocês me ofendem falando nisso. Estamos tentando ajudar. Não, Dr. Jacob. Vocês estão tentando matar a minha filha e, consequentemente, me matar. Dr. Richard, não diga mais nada, Dr. Jacob. Por favor, eu quero continuar admirando a sua pessoa. Desculpe-me. Eu não deveria ter... Richard, em silêncio, deixou o aposento e voltou para o quarto onde Samantha estava internada. Naquela tarde, assim que Daniel chegou para sua habitual visita a Samantha, Richard contou-lhe a conversa que teve com o Dr. Jacob e com o outro médico que estavam cuidando de Samantha. Richard ainda se mostrava indignado com a sugestão dos médicos. Revoltado seria a palavra mais certa para descrever as suas emoções. Daniel ficou calado temporariamente, refletindo sobre a proposta de eutanásia. Novamente, as palavras de sua mãe se repetiram na sua mente. Eu, particularmente, acho um absurdo um pai deixar a filha nessa situação. Se fosse eu, pediria para desligar os aparelhos que a mantêm viva, poupando assim a filha dessa vida vegetativa, inumana. Rompendo o silêncio funesto que se alastrou pelo quarto, Daniel falou. Dr. Richard, estava pensando aqui com os meus botões, será que... Você também, Daniel, exaltou-se Richard, cheio de indignação. Foi você o primeiro a me pedir que não fizesse, que não chegasse a pensar em eutanásia, lembra? Que aguentássemos as pontas até o fim. Disse mesmo, doutor, mas agora, depois de tanto tempo... Você me disse também para não perder a esperança, lembra? Sim, mas... Onde foi parar a sua, Daniel? Daniel emudeceu. Sua mente, entretanto, não. Os conselhos da mãe e do pai que se repetiam alto dentro dela. Chega, Daniel, chega de viver de ilusão. Não se engane mais, não se iluda mais. Samantha está condenada. Ela nunca mais despertará do coma. Você precisa encarar a realidade. Eu gostava da Samantha. O seu pai também. Ela era a garota perfeita para você se casar. Esforçada, bonita, de boa família. Infelizmente aconteceu aquela tragédia. Senti muita pena dela e de você, porque eu sei o quanto a ama. Entretanto, temos que ser realistas. Por mais que queiramos que ela saia do coma, ela jamais vai sair. Já se passou um ano, passará mais um, e mais outro, até o corpo não aguentar mais e morrer. Ainda que ela acorde,
Quais serão as sequelas do que ela sofreu? O tiro, pelo que eu sei, acertou a nuca. Alguma sequela deixou? Ela pode tornar-se paraplégica e você não pode mais ser feliz como merece ao lado dela. A felicidade de vocês foi interrompida. Cabe a você perceber isso e seguir outro rumo. Procurar uma nova garota sadia que possa fazê-la feliz e dar-lhe filhos saudáveis. Dr. Richard, disse Daniel, despertando dos seus pensamentos. Eu preciso ir. Se precisar de mim, é só me ligar. Daniel partiu do hospital naquele começo de noite totalmente desesperançoso. Pelo caminho, tocou seu celular. Era Miriam, amiga desde os tempos de adolescente, quem parecia lhe querer muito bem. Ele estacionou o carro ao meio-fio para poder atendê-la. Olá, Miriam, disse ele num tom angustiado. Eu estou no trânsito, pode falar. Parei no meio-fio para poder atender a sua ligação. Eu estou angustiado. Sim, deu para perceber, né? Eu estou voltando do hospital. Acabo de ouvir do pai de Samantha o parecer dos médicos que estão cuidando dela. E o parecer não é nada otimista. Estou sim, precisando desabafar. Tudo bem. Eu passei na sua casa. De fato, o que Daniel mais precisava naquele momento era de um ombro para desabafar. No dia seguinte, logo pela manhã, Richard estava mais uma vez diante do túmulo da esposa, local que visitava semanalmente desde que ela fora sepultada ali 1 ano e meio atrás. Era inacreditável para ele que já havia se passado 1 ano e meio desde a sua morte. Olá, Georgia, disse ele como se ela estivesse ali à sua frente. Ainda era difícil para ele falar com ela. As lágrimas logo irrompiam de seus olhos e a voz lhe faltava. Como sempre, procurava se controlar. Eu não queria chorar, querida. Não mais enquanto estivesse aqui, de frente para você. Mas eu não consigo me controlar. É sempre uma emoção muito forte para mim estar aqui, você sabe. Seu perfume delicado, seu olhar apaixonado por mim, não me sai da lembrança. Eu tenho a impressão, muitas vezes, de que você está aqui ao meu lado. Nossa, Sam ainda está em coma. Os médicos, os mais chegados a mim, me aconselharam a perder a esperança de que ela desperte do coma. Chegaram até a me pedir autorização para praticar a eutanásia. Mas eu jamais farei isso, Georgia, eu jamais farei isso. Ele respirou fundo para conter o pranto, mas foi em vão. Chorou, sentido, como se derramasse um oceano de dentro dele. Minutos depois fez um novo desabafo. Sei muito bem que era a favor da eutanásia. Chegamos a falar a respeito durante muitas de nossas conversas. Você até chega a me convencer de que ela era de fato uma bênção para aqueles que caíam em coma profundo e acabavam sendo desenganados pelos médicos. Mas hoje, diante do que aconteceu a Sam, eu não posso concordar com essa opinião. Eu olho para nossa filha desacordada e eu só penso numa coisa: no dia em que ela vai despertar do coma. Somente isso me invade a mente quando assumo o meu lugar habitual junto ao seu leito no hospital. Desculpe-me, Georgia, se não concorda comigo. Eu só quero que entenda a minha posição. Sam foi tudo o que me restou na vida. É o único elo que me prende a ela. O único mesmo. E você sabe muito bem disso. Portanto, eu vou manter os aparelhos que mantêm a nossa filha linda, viva, até que desperte ou parta para um mundo em que você se encontra agora, de livre e espontânea vontade. Eu não sei se Samantha em como está sofrendo, meu amor, mas eu prefiro acreditar que não. Prefiro acreditar que está viajando por um mundo de sonhos coloridos e agradáveis. Pensar assim me consola de uma certa forma. Nas semanas que se seguiram, Daniel não mais aparecia no hospital, todos os dias para visitar Samantha.
As visitas diárias se restringiram a apenas uma visita semanal, que depois tornou-se apenas uma mensal. Todavia, ele sempre ligava para Richard para saber se não tinha novidades boas em relação a Samantha e para explicar a sua ausência. Inventava desculpas, alegava trabalho dobrado. Daniel já não era mais o mesmo, percebeu Richard, mas acabou acreditando que a mudança no comportamento do rapaz se dava realmente pelo excesso de trabalho e não por descrença de que Samantha pudesse despertar do coma. No início de fevereiro de 2003, 2 anos após a tragédia, Samantha Johnson ainda continuava em coma. Para os médicos, ela não mais despertaria. Para Richard, a esperança de ver a filha linda, cheia de vida outra vez, ainda falava alto no seu coração. Daniel caminhava para o carro que deixara no estacionamento da empresa onde trabalhava, quando a voz de Richard interrompeu seu pensamento. Daniel ficou roxo ao avistar o doutor parado a poucos metros de distância de onde se encontrava. Richard estava diferente, incomumente sério. Seu rosto estava grave e infeliz. Dr. Richard, o senhor por aqui, que coincidência! O rapaz esticou a mão com firmeza, mas Richard a ignorou. Não é coincidência, Daniel, falou Richard sem rodeio. Eu sabia que o encontraria aqui. Estava aguardando-o. Daniel perguntou com grande ansiedade. Aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado, ansioso por... O rapaz se interrompeu. É a respeito de Sam? Você acertou na mosca, Daniel. É por causa dela mesmo que eu estou aqui. Um sorriso bonito se insinuou na face bem escanhoada de Daniel. Ela, por mais que tentasse, não conseguia terminar a frase. Seus lábios tremiam, os olhos transbordavam de emoção. Os 2 homens ficaram se olhando emudecidos durante alguns segundos. E foi Daniel quem quebrou o silêncio. Diga logo, Dr. Richard, por favor. Não me mantenha mais em suspense. Samantha recobrou a lucidez? Ainda não, Daniel, infelizmente. O rosto de Daniel se contorceu de pesar. Eu sinto muito. Eu pensei que... Ambos novamente se silenciaram. Com um suspiro impaciente, Richard acabou dizendo ao que vinha. Como você pôde fazer uma coisa dessas com Sam, Daniel? A pergunta assustou o moço. A respeito do que o senhor está falando? A respeito do seu casamento, Daniel. Com um movimento inesperado, Richard aproximou-se do rapaz. Agarrou-lhe o braço e falou com autoridade. Como pôde se casar com uma outra moça? Se dizia amar Samantha do fundo do seu coração. Doutor, você traiu a Sam, Daniel. Doutor, eu estou decepcionado com você. Doutor, deixe-me explicar, por favor. Eu não aceito explicações. Richard deu uma risada curta e amarga antes de completar. E você dizia amar a minha filha? Daniel reverteu o quadro. Agora era ele quem segurava firme o braço do médico e o forçava a olhar para ele. Eu jamais trairia Sam, Dr. Richard. Eu a amava. Ela era tudo para mim. Era? Você fala como se ela tivesse morrido? De certa forma, Sam está morta sim, Dr. Richard. Não! Gritou o médico revoltado. Minha filha está viva. Não se passaram precisamente 2 anos e 2 meses, doutor. Os médicos não sabem o que dizem. Cada caso é um caso. Eu rezei pela recuperação dela durante esses 2 anos. Cheguei a implorar a Deus para que Sam despertasse do coma. Infelizmente, Deus não atendeu às minhas preces. E sabe por quê, Dr. Richard? Porque é melhor que Sam não desperte mesmo. Nenhum médico sabe ao certo os danos físicos e as sequelas que vão deixar nela.
Ela pode ficar para o resto da vida entrevada numa cama e viver como um vegetal. Ela não suportaria se ver nessa situação. Não ela, que era tão alegre, tão cheia de vida, tão feliz. Com um puxão, o médico desprendeu o braço das mãos do rapaz. Sem pensar duas vezes, deu-lhe um soco tão forte que Daniel caiu sobre o carro, com tanto impacto que disparou o alarme do veículo. Isso é para você aprender a medir as suas palavras, seu desalmado, bramiu Richard, tomado de cólera. Richard deu meia volta e tomou a direção que levava até o seu carro, que também havia estacionado ali. Daniel, assim que endireitou o corpo, foi atrás do médico. Pegou firme no seu ombro e fê-lo parar. Dr. Richard, o senhor precisa saber as razões que me fizeram procurar outra moça para me casar. Sem se voltar para o rapaz, espumando de raiva, Richard disse: Eu não quero saber. O senhor tem que saber, insistiu o rapaz. No minuto seguinte, Daniel contou os motivos que o levaram a desistir de Samantha, procurar uma nova garota e acabar decidindo por se casar com ela. Miriam é uma boa moça, explicou Daniel. É bonita, inteligente e esforçada. Eu não a amo como amei Sam, como ainda a amo. E seria impossível, o meu amor e o de Samantha eram fortes demais. Todavia, eu tive que pensar em mim e também no meu futuro, no meu ideal de família, de filhos, no desejo dos meus pais de serem avós. Ah, Dr. Richard, eu quis muito acreditar que Sam despertaria do coma, mas as evidências acabaram me desiludindo, fazendo-me perceber que as minhas esperanças eram vãs. A minha filha vai despertar do coma, Daniel. Disso eu tenho certeza. Eu ainda gostaria de ter a mesma esperança que o senhor. No entanto, como você acha que Samantha vai se sentir quando despertar e souber que você se casou com outra? Como? As palavras novamente faltaram para Daniel. Diante da falta de palavras, Daniel achou melhor não prolongar o assunto. Pegou firme no ombro de Richard e se despediu. Eu preciso ir, Dr. Richard, senão vou chegar atrasado ao meu compromisso. Você é um desalmado, Daniel. Se houver justiça nessa vida, você há de pagar pelo que está fazendo a minha filha. Há de pagar duramente. Daniel achou melhor não se manifestar. Voltou para o local onde havia deixado seu carro. Entrou, ajeitou os cabelos desmantelados pelo vento. Ligou o motor e partiu. Percebeu-se trêmulo, não era para menos. O encontro com Richard o havia tirado do ponto de equilíbrio. Uma quadra depois, foi preciso estacionar o carro para se recompor. Sentiu o coração opresso, uma angústia que lhe dava um nó na garganta. Era vontade de chorar, chorar por pena de Sam, por pena dele próprio, pena dos sonhos e dos planos que teve com ela e que o destino destruiu. Quando conseguiu se acalmar, voltou os olhos para o céu e disse: Desculpe, Sam, mas eu tenho que seguir a minha vida. Eu espero que compreenda e me perdoe. Semanas depois, Daniel se casava com Miriam. Era começo de abril do ano de 2003. O salão de festas estava tomado de convidados quando Miriam, trajando um lindo vestido de noiva, entrou ao som da marcha nupcial, sorrindo para os presentes, realizada por ter todos ali, presenciando o que considerava ser o dia mais importante de sua vida. Daniel, trajando um lindo terno, olhava com admiração para a noiva, seguindo em sua direção. Ao lado dele estava o irmão, Ernie, e o amigo Johnson, escolhidos para serem os seus padrinhos. Do lado que ficaria a noiva estava Lorene e Daphne, as jovens amigas que Miriam escolhera para serem as suas madrinhas. A cerimônia de casamento nos Estados Unidos é diferente da que acontece no Brasil.
Lá não se tem o hábito de chamar diversos casais para serem padrinhos do casal. A noiva chama apenas uma ou duas amigas para serem suas madrinhas e elas ficam no altar sozinhas sem um par. O mesmo faz o noivo. Chama um ou dois amigos para serem seus padrinhos e estes também ficam no altar sem um par. Os pais de Daniel assistiam à cerimônia emocionados. Emoção maior foi, como sempre, o momento em que o pastor pronuncia os votos de casamento e os noivos repetem. Por fim, ele perguntou: se algum dos presentes tiver algo que impeça esse matrimônio, que diga agora ou se cale para sempre. Ouviu-se então a voz forte e sonora de Richard erguer-se entre os convidados. Todos voltaram assustados na sua direção. Os noivos também. Richard se pôs de pé, seus olhos vermelhos e lagrimejantes sem parar. Ele estava trêmulo, os lábios arroxeados e parecia que iria ter uma síncope a qualquer momento. Ele mirou fundo nos olhos de Daniel e disse com grande esforço: a gente só se casa com quem se ama. Daniel não ama essa moça o suficiente para se casar com ela. Dr. Richard, interrompeu Daniel, mas não foi além disso. Richard não se silenciou. Você jurou se casar com Samantha, Daniel, lembra? Dr. Richard, atalhou Daniel novamente sem sucesso. Samantha, minha filha, o ama, Daniel. Ela precisa de você, agora mais do que nunca. Vocês prometeram um para o outro um casamento feliz, uma vida feliz. Não destrua os planos que fizeram, Daniel, por favor, não a abandone. O clima pesou no recinto. Daniel pediu licença à noiva e foi até o médico. Dr. Richard, nós já falamos a respeito disso, lembra? Eu não aceito as suas desculpas, Daniel, não aceito. O que será de Sam quando despertar do coma? Como acha que ela vai se sentir ao saber que você não esperou por sua melhora, que se casou com outra? Isadora, mãe de Daniel, saiu do lugar onde estava e foi até Richard. Via-se nitidamente que se sentia ultrajada com tudo aquilo. O senhor está descontrolado, Dr. Richard, disse ela, permitindo que a sua voz revelasse o seu descontentamento com aquilo. Por favor, queira se retirar. Está estragando a cerimônia de casamento do meu filho. Daniel voltou-se para ela e pediu com delicadeza. Mamãe, por favor, não complique mais as coisas. Quem está complicando as coisas não sou eu, Daniel, é ele. Voltando os olhos chorosos para Richard, Daniel pediu encarecidamente. Dr. Richard, A voz de Isadora se sobrepôs à do filho. Dr. Richard, exijo que se retire desse local agora. Richard baixou os olhos e derramou-se num pranto agonizante. Isso não é justo, não é justo, lamentava em meio ao choro. Isadora, sacudindo a cabeça com irritação, opinou. O que não é justo é o senhor vir aqui estragar a cerimônia de casamento do meu filho. Daniel fez sinal para que a mãe se calasse, mas Isadora estava alterada demais para atender o seu pedido. Todos os convidados se entreolhavam atônitos, surpresos, chocados. Ninguém ali pensou que um dia assistiria a uma cena tão tocante como aquela. No altar, Miriam se segurava para não chorar, o que estava sendo difícil. Richard, então, subitamente cessou o choro, mirou Daniel com seus olhos vermelhos cheios de dor e lhe revelou o que passou a pensar dele nos últimos tempos. Que bom, Daniel. Que bom que Samantha não vai se casar com você. Ela não o merece. Você é falso, fingido, um mau caráter. Eu quero que você e a sua família queimem no quinto dos infernos. Sem mais, o médico se retirou do salão. Daniel permaneceu atônito, olhando para ele. Isadora pegou no braço do filho e o puxou de volta ao altar improvisado. Podemos continuar? Perguntou o pastor. Daniel o olhou com grande preocupação.
Daniel! Chamou Miriam. Daniel parecia estar ali apenas de corpo, a sua alma vagava longe. O pastor repetiu a pergunta. Podemos continuar? A resposta foi dada pela noiva. Sim, senhor, por favor. E assim o casamento pôde ser finalizado e, para o alívio de todos, sem novas interrupções. Foi preciso muita disposição por parte de Daniel para esquecer o acontecido. O rompante de Richard em seu casamento, suas palavras embargadas de emoção e depois impregnadas de ódio e revolta, havia mexido drasticamente com ele. Volta e meia, durante a festa de casamento, ele se lembrava do ocorrido. Ele gostava de Richard, admirava-o como um pai, mas ele precisava compreender e aceitar a sua decisão de ter desistido de esperar por Samantha e ter decidido se casar com Miriam. Precisava fazer muito mais do que isso. Precisava compreender e aceitar, ainda que fosse extremamente dolorido para ele, o fato de que Samantha nunca mais despertaria do coma. Diante da introspecção de Daniel, Miriam perguntou-lhe ao ouvido, assim que teve oportunidade: Você ainda está abalado com o que aconteceu, não é? Não é para menos, Miriam. Aquilo me pegou de surpresa. Eu fiquei com muita pena do Sr. Richard. Quero-lhe muito bem. Eu sei. Até compreendo o seu desespero, mas ele não tinha o direito de fazer aquilo, Daniel. Ele quase estragou a nossa cerimônia de casamento. Ninguém tem o direito de estragar um dia tão importante para os noivos como este. Um homem no estado em que ele se encontra é digno de compreensão e perdão, Miriam. Eu já lhe perdoei pelo que fez. Perdoe-lhe você também. Eu vou tentar. Agora vamos aproveitar a nossa festa de casamento, pois só acontece uma vez na vida. Daniel procurou sorrir para a esposa. A puxou-a pela mão até a pista de dança, onde se embalaram ao som de lindas canções, em meio aos muitos convidados. Naquela mesma noite, logo após a cerimônia, o casal partiu para o Caribe, onde passariam a lua de mel, e o tempo seguiu o seu curso. Quase 5 anos completos depois da tragédia. Era outubro de 2005. Richard estava mais uma vez no quarto da filha no hospital. Desta vez, porém, agitava-se em torno da cama pendurando bexigas pelos cantos, penduricalhos decorativos para a festa de aniversário. A tradicional frase Feliz Aniversário, presa num barbante, foi pregada na parede que ficava na frente da cama. O quarto ganhou um aspecto mais alegre com tudo aquilo. Até mesmo Richard estava mais feliz. Assim que terminou de ajeitar tudo, parou rente à cama e conversou com a filha. Parabéns, Sam. Hoje você completa 23 anos de idade. Parece brincadeira, mas já estamos no ano de 2005. Parabéns, filha. Eu a amo muito, você sabe. Muito, muito, muito. Ele curvou-se sobre ela e beijou-lhe a testa. Hoje se completa também 4 anos e 11 meses que você está em coma. Falta apenas 1 mês para completar 5 anos de coma. Mas eu não desisti de você, querida. Espero que você também não tenha desistido de mim. Volte para mim, Sam. Por favor, meu amor. Você é tudo o que me restou na vida. Era surpreendente para Richard que a filha estava acamada e inconsciente por tanto tempo. Só não era surpreendente para ele continuar ali, ao lado dela, diariamente, convicto de que ela despertaria do coma um dia. Você pode me ouvir, não pode, Sam? Espero que sim. Espero de coração que a minha voz possa atravessar o coma e chegar ao seu consciente. Eu quero lhe falar do ano de 2005. Não é um ano muito diferente de 2000, o qual você estava acostumada. O que mudou nesses 5 anos foi a tecnologia. Ela se aprimorou um bocado. Vivemos, sem dúvida, a era do computador. A internet virou uma febre. As pessoas estão realmente viciadas nela. As redes sociais cresceram surpreendentemente.
Hoje todo mundo pode localizar com facilidade antigos amigos desde os tempos da escola e bater um papo simplesmente por meio de um teclado ou uma webcam. Isso é, ao meu ver, muito positivo. O lado negativo da internet é que muita gente baixa filmes e shows, pouco se importando que seja ilegal. As autoridades pouco se manifestam contra. Daqui a pouco, acho que Hollywood não vai produzir mais nada, nem as emissoras de TV e nem os músicos e cantores. Para quê? Se tudo é baixado pela internet de graça? Richard tomou ar e continuou. Os grandes filmes do ano foram a versão cinematográfica dos Quatro Fantásticos, da Feiticeira e, acredite, Sam, o seu filme favorito, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quero muito que você assista a nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolate, assim que despertar do coma para me dizer de qual você gostou mais, da produzida em 1971 ou da atual. Por isso, minha querida, você precisa despertar logo, para que possa ver tudo que o mundo vem produzindo de bom. Este ano também teve um desenho muito engraçadinho que tive a oportunidade de assistir na TV a cabo. Chama-se Madagascar. É um filme fantástico. A meu ver, uma metáfora sobre a vida. Conta a história de animais que vivem num zoológico onde tem o bom e do melhor e fogem de lá, pensando que na selva a vida será melhor. Todavia descobre a duras penas que melhor mesmo era a vida que já tinha no zoológico, com toda a mordomia. Digo que é uma metáfora, pois muita gente despreza a vida boa que tem por acreditar que a vida em outro lugar será bem melhor. Entretanto, quando mudam, descobrem que a vida que levavam já era boa. Nesse ano também entraram em cartaz 2 filmes de época que você vai gostar muito: Orgulho e Preconceito e Elizabeth I. Brokeback Mountain é um dos filmes mais esperados do ano. A estreia está prevista para 5 de dezembro deste ano. É também o favorito para o Oscar de 2006. Segundo Lee, é um filme sobre 2 homens que vão trabalhar numa montanha para vigiar e proteger ovelhas e acabam se apaixonando um pelo outro. O mundo mudou um bocado, Sam. Quando eu e meus amigos podíamos falar abertamente sobre gays. Nem Hollywood falava tão abertamente como agora. Antigamente só havia passeatas gays em Nova York. Hoje há no mundo inteiro. Por falar em Nova York, o baque que a cidade sofreu, que o país todo sofreu com o atentado do World Trade Center, ainda repercute pela cidade, pelo país, pelo mundo. É muito triste. Acho que as leis de segurança do nosso país são muito frágeis, não só a do nosso país, como a do mundo inteiro em geral. Qualquer um pode montar uma base criminosa, estocar armas e munições que passa despercebidas das autoridades. Deveria haver um controle maior de tudo, uma espécie de monitoramento 24 horas por dia de tudo. Melhor termos menos privacidade do que falta de segurança. Bom, esta é a minha opinião. Se fosse como penso, teríamos evitado a tragédia que aconteceu com você, com a sua mãe e, consequentemente, comigo. Richard interrompeu o que dizia ao ver a porta do quarto se abrindo devagarzinho, quando um rapaz, claro, de olhos azuis, pôs os cabelos para dentro. Richard perguntou: "Pois não?" Os olhos luminescentes do rapaz se abriram, revelando surpresa por algum motivo. "Ah!" exclamou visivelmente sem graça. "Queira me desculpar. Enganei-me de quarto." Richard assentiu com a cabeça, com o seu olhar endurecido e triste adquirido nos últimos anos. Assim que a porta se fechou, o médico voltou-se para a mesa onde havia deixado o bolo de aniversário e exclamou: "Deus meu, quase que me esqueço do bolo, querida. Comprei o seu favorito de chocolate." Richard tirou com todo cuidado o bolo todo confeitado,
de dentro da embalagem e mostrou para a filha como se ela pudesse vê-lo. Está lindo, não está? Deve estar também delicioso. As lágrimas transbordaram novamente dos olhos quando disse: Hoje, minha linda, eu vou comer um pedaço de bolo por você, mas logo, logo você vai estar saboreando o seu bolo de chocolate favorito novamente. Não só ele, como a torta de amoras de que tanto gosta, a torta de limão e também as bombas de chocolate. Tudo ao meu lado. É uma promessa, Sam, eu juro. Nós vamos apagar da memória esse período triste de nossa vida. Você vai ver, meu amor. Seu papai aqui promete. Nisso ouviu-se um toque na porta e em seguida entrou Ellen, uma das enfermeiras que cuidava de Sam desde que ela fora internada ali. Ellen era uma negra bonita, de rosto viçoso e voz possante. Olá, Dr. Richard. Olá, Ellen, como vai? Bem? Ao notar os balões e os enfeites de aniversário, a mulher abriu um sorriso e comentou alegre. Pelo visto, temos festa hoje? Sim, Ellen. Hoje Sam completa 23 anos de idade. Mas que maravilha! Meus parabéns, Dr. Richard. Obrigado. Voltando-se para a jovem em coma, a enfermeira comentou. Ela está serena como sempre, não? Parece a bela adormecida. Os olhos de Richard derramaram novas lágrimas. Antes que fosse dominado pelo pranto, procurou se distrair. Cortou um pedaço de bolo e entregou à enfermeira. Bolo de chocolate? Suspirou Ellen. O meu favorito. Lá se vai o meu regime outra vez. Desculpe, eu não sabia que estava de dieta. Nós, mulheres, estamos sempre de dieta, doutor. Não sabia, não? A mulher riu e, após a primeira garfada, suspirou novamente. Mas que delícia, que divino! É o bolo favorito de chocolate de Sam. Voltando-se para a jovem, a enfermeira parabenizou. Meus parabéns, Sam. Seu bolo favorito é deslumbrante. Um escândalo. Novas lágrimas rolaram pelo rosto de Richard. Ellen virou-se para ele e falou. Eu admiro o senhor, Dr. Richard. Há muito tempo que eu quero lhe falar e eu não tinha oportunidade. Na verdade, eu tinha uma certa vergonha para fazer esse elogio. Bem, hoje a coragem está aqui, gritando dentro de mim, e por isso eu digo-lhe com todas as letras: admiro muito o senhor por estar aqui ao lado da sua filha, depois de tudo o que passou, por não ter desistido dela, por continuar alegrando a sua vida mesmo estando em coma. O senhor é um homem admirável, um pai admirável. Deve ter sido um marido admirável também. Eu não sei se eu teria tido a mesma força se tudo o que aconteceu com o senhor tivesse acontecido comigo. Acho que não. Não teria suportado, não. Se bem que dizem que a gente é sempre bem mais forte do que supomos. Sei lá. Dizem também que as coisas que acontecem para cada um, conforme a força que cada um tem para superá-las. Também não sei dizer se isso é verdade. A única certeza que tenho é de que o Senhor é um homem, um pai, um marido admirável. Disso eu estou certa, mais do que certa. Você me deixa encabulado assim, Ellie. De qualquer forma, muito obrigado. Não sei se eu mereço todo esse elogio. A mulher lançou um novo sorriso bonito para o médico e, esticando o pratinho de plástico na sua direção, pediu baixinho, quase num cochicho, por mais um pedacinho. O tom dela fez Richard assoviar. É pra já, Ellen? Exclamou, atendendo prontamente o seu pedido. Ellen deu de ombros e disse mais para si do que para Richard. Faz tempo que eu não abuso da gula, por isso eu posso abusar hoje. O comentário fez outro sorriso brilhar na face de Richard. Ellen era a única nos últimos 5 anos que conseguia, com a sua simplicidade, fazê-lo sorrir. Tornar-se um pouco do homem que fora antes da tragédia.
Enquanto Ellen fazia todos os procedimentos diários em Samantha, Richard serviu às enfermeiras que cuidavam daquela ala um pedacinho de bolo. Quando notou um senhor sentado na pequena sala de espera que havia ali, foi até lá e serviu-lhe também. Não, muito obrigado, meu senhor. Eu tenho diabetes, agradeceu o homem com muita polidez. Richard fez um ar de compreensão. Estava já de partida quando o senhor lhe perguntou: O senhor é o pai da jovem em coma, não é? Richard voltou para ele e assentiu com a cabeça. Soube que faz 5 anos que ela está em coma, é verdade? Richard tornou a responder que sim, com um movimento de cabeça. Alguém já sugeriu ao senhor a eutanásia? A resposta de Richard soou rápida e precisa. Já. O que o senhor acha da ideia? Terrível. Ainda tenho esperança de que a minha filha desperte do coma. Todos os familiares sempre têm. Eu, particularmente, penso que, apesar de haver inúmeras razões para praticar a eutanásia, eu sinto uma certa repulsa emocional à ideia. É pôr muito poder nas mãos dos parentes. Richard concordou com o homem que disse a seguir: Se o senhor tiver um momento, pelo menos 5 minutos, vou lhe contar o que eu li certa vez num livro. Algo que muito me impressionou, tanto que jamais esqueci. Richard assentiu novamente e sentou-se ao lado do senhor, que se pôs a narrar. Um homem, padecendo por causa de um câncer sem cura, implorou ao médico que lhe desse algo que pusesse fim, o mais rápido possível, ao seu martírio. O médico reagiu imediatamente contra a ideia. Apesar de ver o paciente sofrendo daquela forma, saber que o seu fim seria ainda mais penoso, recusou-se a atender o pedido. No entanto, ele ficou com aquilo na cabeça, remoendo a todo instante, sofrendo imensamente por ver o homem naquele estado deplorável. O médico acabou optando por uma solução que, a seu ver, era a melhor. Numa das visitas, colocou uma cápsula de morfina na mesa, explicando-lhe quantas deveria tomar com segurança e qual dose seria letal. Embora essas pílulas estivessem sob total responsabilidade do paciente e ele pudesse tranquilamente ter tomado uma dose fatal, se quisesse, não o fez. O senhor olhou para Richard e perguntou: É um caso interessante, não é? Sem dúvida, concordou Richard. O que nos mostra que devemos sempre, antes de pensar em eutanásia, pensar no que as pessoas desenganadas fariam por si mesmas naquela condição. Richard despediu-se do senhor e voltou para o quarto, e diante da filha ficou a admirar o seu semblante, adormecido e sereno. A esperança de vê-la de volta à vida ainda gritava dentro dele, incansavelmente, e esse dia haveria de existir. Sob um céu de esperança, o tempo seguiu o seu curso. Aguarde, a história continua.